Bom dia, começamos nossa sexta aula referente a tensões. Nesta aula veremos o conceito de tensões normais, tensão normal média e tensão de cisalhamento média. Tá? Veremos que as tensões são um tipo de resposta que dá o material, da estrutura, em função do carregamento externo. Tá? Então, é a forma de que essa estrutura internamente reage dando integridade estrutural, tá? a um mecanismo ou digamos a estrutura ou a peça mecânica, a ferramenta que esteja em análise. Então vamos ver o conceito de tensões, depois veremos a tensão normal média e a tensão de cisalhamento média. Na aula que vem veremos tensão admissível. Começamos então com o conceito de tensões. Consideremos um pedaço de material onde os círculos, vou pegar aqui um apontador, os círculos representam moléculas e as molas representam as ligações energéticas de uma com a outra. Quando aplicamos um carregamento externo, ocorre um tipo de perturbação nas molas, ou seja, nos enlaces energéticos. Umas ficam mais longe, outros ficam mais próximos, mas de qualquer forma, quando modificam a distância, ou digamos que as molas ficam deformadas, quer dizer que a mola já não está mais em repouso, então vai ter certo estado energético e ela vai tender ao estado de mínima energia, ou seja, se essa mola está esticada, ela vai querer voltar ao estado inicial de repouso. Então a mola vai tentar contrair ela, tentar se contrair. Essa mola vai fazer uma força para dentro, tentando voltar ao seu estado inicial. Se essa mola aqui ficou comprimida, ela vai querer voltar ao estado inicial, então ela vai querer sair, ela faz uma força, como se fosse uma força de repelência, ela vai querer sair, ela está repelendo as moléculas. Agora consideremos um pedaço de material que esteja sobre uma compressão perfeitamente distribuída. O efeito que ocorreria entre as moléculas seria esse daqui, ficariam mais próximas em planos paralelos verticais. Temos então essas moléculas que ficariam mais comprimidas. Se fazemos um corte entre as molinhas, vemos que todas essas setinhas correspondem aos vetores força de cada uma das molas ou enlaces energéticos. Se fazemos a somatória vetorial dessas forças, ficaria a resultante só componentes horizontais, porque a parte vertical de cada um desses vetores, por exemplo, pego a parte vertical dessa com a parte vertical dessa outra daqui, são iguais e se anulam. Essa com essa se anularia, mas a parte horizontal, que seria essa daqui, com essa daqui, elas se somariam. Por isso que a resultante das forças internas seriam todas horizontais, e elas provocariam uma tensão normal que estaria atuando perpendicular ao plano. Agora vamos supor que nosso pedaço de material está submetido a um esforço cortante, ou seja, uma força que vai para baixo e outra para cima. A deformação seria dessa maneira. E se fazemos então um corte aqui, entre os enlaces energéticos, apareceriam esses vetores força, que são as forças onde os enlaces energéticos querem que o nosso material volte à sua forma de estado de mínima energia. A mesma situação, se somamos vetorialmente todos esses vetores, as componentes horizontais
se nos vão a cancelar, né? Essa componente horizontal com essa outra se cancelam, e as componentes verticais só vão se somar, né? Isso com isso se somariam. E teríamos então uma resultante de forças internas verticais, e elas provocariam então nossa tensão cissaliante interna no material, tá? Como resposta a uma força cissaliante externa. O conceito de tensão normal, então, para dar uma abordagem mais formal, está representado por sigma n, tá? Sigma n é então a tensão normal e está definida por uma força que age perpendicularmente a uma área ΔA, tá? Então, aqui, por exemplo, vamos supor que temos nosso corpo tridimensional, um corpo rígido, com carregamento externo, e fazemos um corte nele e aparece aquele campo vetorial de forças internas que já tínhamos visto. Pegamos qualquer um desses vetores, esse daqui é uma pequena força ΔF, que está agindo em uma pequena área ΔA. Pegamos então esse vetor e esse ΔA área e analisamos aqui. Se descompomos esse vector de força ΔF nas suas componentes tangenciais à área ΔA e normal à área ΔA, vamos ter então que a componente normal vai ser ΔF sub n, normal, e a componente da força tangencial vai ser ΔF sub t, né, de tangencial. Essa força tangencial vai estar agindo paralela ou tangente à área considerada. E a força normal vai estar agindo em forma paralela, né? Assim, temos que a nossa tensão normal vai ser o limite quando ΔA vai para zero da força normal dividido pela área na qual essa força é normal, tá? A definição formal de tensão cissaliante, então, é primeiro representado pela letra grega tau, tá? Também de t de tangente, e é definida como a força por unidade de área que age tangente à área ΔA. Então, consideremos a mesma força ΔF e a área ΔA e analisamos ela, pegando a componente então que está agindo em forma tangencial a ΔA, tá? Pegamos essa força tangencial, tá? E nossa tensão cissaliante então vai ser o limite de ΔA quando tende a zero da força tangencial dividido pela área onde ela está agindo tangente. Beleza? Agora vamos definir nossa força ΔF nas suas três componentes cardinais, tá? Descompondo ela nos seus três eixos, x, y e z. Então, vamos ter que a tensão normal, sigma z, vai estar dada pelo limite quando ΔA área tende a zero da força que está atuando em z dividido pela área ΔA, tá? E vejam que esse daqui é meu sigma z, tá? Que é perpendicular à minha área aqui perpendicular da área ΔA, tá? Então está composta pela força F sub z, né? Que é perpendicular à área ΔA. Tau zx corresponde então ao limite quando ΔA tende a zero da força x dividido pela área, tá? Onde essa força
essa força X aqui, vejam que está agindo de forma paralela à área. Tá? Então temos que tal Zx está aqui. Essa. Veja que o primeiro subíndice está referido ao plano ou à área onde ele está agindo. O plano está definido pelo eixo no qual ele é perpendicular. Esse plano aqui tem um eixo perpendicular que é o eixo Z. Portanto, esse plano é definido o plano Z. Então, tau tem o primeiro subíndice Z, que é referido ao plano onde age. E o segundo subíndice está referido à orientação. Né? Então, temos uma tensão cisaliante que está atuando no plano Z com orientação X. Da mesma maneira, podemos analisar a tensão cisaliante tau ZY, né? Que está formado pela força ΔFi sobre a área na qual ela age tangencialmente. Tá? Tau ZY está aqui. Né? Então seria a tensão que está agindo no plano Z, esse plano Z, em forma paralela e com orientação Y. Agora vimos isso para um único plano ou uma única elemento infinitesimal de área ΔA. Agora vejamos o que ocorre para um elemento infinitesimal tridimensional, tá? Onde vamos ter cada lado denominado por ΔX, ΔY e ΔZ. Então temos este elemento infinitesimal de 6 faces, onde em cada uma dessas faces vamos ter 3 tensores de tensão. Né? Por exemplo, vamos pegar este daqui e vamos analisar. Temos que este seria o plano. Vamos pegar esse plano aqui, que se chamaria o plano X, porque ele tem um eixo que está sendo perpendicular a ele. Então, este tau se chama tau xz, porque está agindo perpendicularmente ao plano X em direção do eixo Z. Esta outra tensão cisaliante está agindo paralela ao plano X, primeiro subíndice X, e com orientação Y. Aqui está, meu eixo Y. Tá? E sigma X, vejam que é o mesmo que eu diga que é um, vou colocar aqui, igual tau xx, tá? Porque é uma tensão que está agindo no plano X com orientação X. Só que em alguns livros é denominado com tau, mas nós vamos denominar com sigma, e quando se repete o subíndice, colocamos um único subíndice, tá? E ficaria sigma x. Da mesma maneira, né, são denominados os outros componentes de tensores. Vamos fazer uma análise das componentes das forças, usando as tensões, tá? Considerando que uma tensão, colocar uma tensão, por exemplo, sigma, é uma força sobre uma área. Portanto, uma força vai ser uma tensão vezes uma área. Tá? Então, considerando isso, vamos fazer uma somatória de forças ao longo do eixo X. E vamos fazer que seja igual a zero, tá? Para manter nossa condição de equilíbrio. Então, nosso eixo X está aqui. Vou pegar aqui a caneta. Aqui está, meu eixo X. Então, vamos pegar esta força X, que está em X. Isso seria uma força, perdão, isto aqui é uma força, né? Uma força em X. Essa força seria, que colocamos força de tensão
vezes área. Isso aqui é a parte de tensão e isso aqui corresponde à minha área. Tá? Seria a área formada por ΔY, ΔZ. ΔY, isso daqui, ΔY, e ΔZ seria isso daqui. Né? Aí temos uma área, ΔY, ΔZ. Tá? E a nossa outra força é aquela que está do outro lado do elemento infinitesimal também. Né? Seria um sigma linha vezes uma área. Tá? Então, esta tensão está do lado positivo do eixo X, portanto positivo, e essa seria negativa, né, apontada no sentido contrário. Então a somatória ficaria este positivo, essa força positiva, menos essa outra força daqui. Tá? Quando passamos este elemento para o lado da esquerda da igualdade, podemos eliminar os deltas y, delta z, e fica essa igualdade aqui, né? Sigma x igual sigma linha x. Isso quer dizer que as tensões que existem em faces opostas têm o mesmo módulo, tá? Estão em equilíbrio sempre. Tá? Se vemos isso de lado, em uma vista bidimensional, aqui por exemplo, ficaria, por exemplo, esse sigma vale 5, portanto, esse também vai ter o mesmo módulo de 5. Isso significa, tá? Sempre está em equilíbrio. Ok, agora vamos fazer a mesma análise, só que com as tensões cisaliantes. Vamos considerar então uma somatória de forças no eixo x igual a 0. Então, seguindo a mesma lógica, temos aqui uma tensão vezes... desculpem, isto tem que ser em x, então nesse eixo daqui. Nesse eixo. Vamos pegar esse tensor aponta para o eixo x. Então, esse daqui vamos ter tensão vezes área, apontando para o lado positivo. Então, positivo. E esse daqui também tensão vezes área, que aponta para o lado negativo do x. Tá? Então, negativo. Também isso, passamos para o lado esquerdo da igualdade. Eliminamos então ΔX de ΔZ e temos que tau xy vai ser igual ao tau linha xy ou yx. Tá? Isso quer dizer que as tensões cisaliantes em faces opostas têm o mesmo módulo. Tá? Vamos ver este elemento infinitesimal só que visto daqui, tá? Dessa face de cima, em um desenho bidimensional. Tá? Vou pegar isso aqui, colocar ele no plano. Isso quer dizer que podemos ter uma tensão aqui de um número, vamos colocar novamente 10 ou 5, sei lá, qualquer número. Aqui também vai valer o mesmo módulo, só que se equilibra um para cima e outro para baixo, sempre. Por quê? Porque como é um material contínuo, então na vizinhança ou do lado, colado, vai ter outro elemento infinitesimal, onde vai ter um tensor que vai compensar esse do lado, e do lado que vem vai ter outro que compensa esse daqui. Tá? Então todos têm equilíbrio. Bem, agora vamos considerar uma análise feita com momentos. Vamos fazer momentos em relação ao eixo Z, esse que está aqui. Opa! Que está aqui, o meu eixo Z. Se fazemos momento nesse eixo, as únicas forças que tem braço de alavanca são essa daqui, essa força daqui, porque tem este braço de alavanca, e essa outra força daqui, porque tem este outro braço de alavanca. Este braço de alavanca é um delta Y, esse braço de alavanca é um delta X. Tá? Então, para ter momentos, precisamos forças vezes braço de alavanca. Isso daqui é uma força, por quê? Porque temos tensão vezes área. Isso aqui é uma força. Então, este tensor
que o tau xy vezes área é uma força que tem a mesma direção e ponto de aplicação. Essa força vezes este braço de alavanca me vai dar um momento positivo, porque o giro é nesse sentido, tá? Usamos a regra da mão direita, meu polegar vai para cima, né? Porque meus dedos estão nessa direção, tá? Vão na direção do momento, bem? Então meu polegar vai para cima, para o lado positivo do Z. Portanto, isso daqui vai ser positivo, tá? Considerando agora essa outra força, nós vamos ter um momento negativo, né? Força vezes braço de alavanca, o giro vai ser para o lado oposto, né? Se consideramos esse um giro positivo, esse vai ser negativo, então menos esse momento, tá? Vejam que isto daqui é força, isso aqui seria meu braço de alavanca, R, tá? Onde isso aqui é a área, isso aqui é uma tensão, tá? Então esse momento, mais esse momento, né, que seria esse, em base a essa força e essa força, são os únicos momentos, né, que podem ser avaliados em torno do eixo Z. Então, não temos mais nada, igualamos a zero. Passo esta componente para o lado da esquerda e podemos eliminar todos os delta. Temos que finalmente tau xy é igual ao tau yx. Tá? Isso quer dizer que as tensões cisaliantes em faces perpendiculares e concorrentes têm o mesmo módulo. Tá? Então essa tensão daqui tem o mesmo módulo que essa daqui. Se eu pego novamente essa área daqui e vejo em duas dimensões, vou deixar aqui. Essa é nossa área. Vamos ter que essa tensão daqui vai ser igual a essa daqui. E por outro lado também, essa tensão daqui vai ser igual a essa daqui. Tá? Se eu posso colocar, se tem um valor 5 daqui, essa também vai ter um valor 5, isso também 5. Tá? Então elas se vão equilibrar. Ok, esse elemento infinitesimal, cheio de tensões em cada uma das faces, é chamado tensor de tensões. Tá? Então é aquele elemento tridimensional que apresenta todos os tensores. Né? Se temos 6 faces e 3 tensores por face, teríamos 18 tensores de tensão. Esses tensores também são descritos na chamada matriz tensorial, tá? Que é utilizada amplamente em simulações computacionais de mecânica dos sólidos. Por exemplo, pegamos qualquer corpo, se faz uma discretização por uma malha e cada elemento infinitesimal, ou seja, cada divisão da malha corresponde a um desses elementos, tá? A um tensor de tensões. Então, se fazem simulações numéricas onde são envolvidos vários milhares dessas matrizes, multiplicação e operações matriciais. Tá? Vejam que a diagonal corresponde a essa mesma. Tá? É o que eu falei, que alguns autores colocam tau xx e outros autores colocam sigma x. Em vez de tau yy, colocam sigma y. E assim vai. Tá? Mas nós vamos usar o sigma para tensores normais. Vejam também que é uma matriz simétrica em relação à nossa diagonal. Está aqui. Acima da diagonal, né, estes elementos são iguais. É como que se espelham. Né? Esse igual com esse daqui igual com esse daqui igual com esse. Tá? Então tem algumas propriedades da álgebra linear que se podem aproveitar. Tá? Podemos fazer escalonamento, simplificações, etc. Agora vamos ver tensão normal média.
Então, a tensão normal média. Para conhecer então esse conceito, revisaremos o que se chama carga axial. Consideramos uma barra prismática sem peso próprio e em equilíbrio, sujeita a duas forças P axiais, tá? Nas extremidades. Essas forças P estão agindo, se supõe, aqui no centro geométrico do corte. E esse corte corresponde à área transversal A. Outras considerações necessárias são que a barra, a tensão avaliada afastada dos pontos de aplicação da força. Isso quer dizer simplesmente que não tem concentração de tensões. Tá? O efeito de concentração de tensões é visto em uma disciplina mais avançada. Tá? Por enquanto, vamos aceitar que não existe concentração de tensões e que a distribuição é homogênea. Tá? Também que o material todo é isotrópico e homogêneo, ou seja, um material único, puro, não varia em nenhum ponto em relação a outro. Tá? É o mesmo em cada ponto que nós analisemos. Então, definimos assim nossa tensão normal média, né? Seria essa força normal que está agindo de forma perpendicular à área de corte. Tá? Simplesmente P sobre A. Cuidado, não confundam, isso não vai ser duas vezes P sobre A. Tá? Vai ser uma vez P sobre uma área A. E vai ser positivo quando essa carga axial tenda a alongar o corpo. Tá? Imagine que esse corpo aqui, esse corpo prismático, é uma mola. Imagine-se então, uso aqui da caneta, que efeito provocaria essas forças? Faria que nossa mola ficaria bem distendida, né? Ficaria bem distendida. Agora, quando essa carga axial P tende a comprimir nosso corpo, tá? Ela se diz que é negativa. Tá? Então seria uma compressão, uma tensão normal média negativa. Vejam como seria se fosse uma mola. Se fosse uma mola, opa, ela estaria bem comprimida, super comprimida. Tá? Então aí seria uma tensão normal média negativa. A tensão média de cisalhamento. Consideremos que temos um chão, esse aqui é o chão, essa barra que estou colocando aqui a jurar é o chão. Tá? Todo esse é o chão. E temos uma barra colada ao chão, essa barrinha aqui transversal. Então, ela é submetida a uma força P. Tá? Essa força P tem a mesma direção, ou tem a direção paralela à superfície a qual está unida ao chão. Então, nessa união, que está achurado em vermelho, nessa união vai aparecer um esforço interno em forma de força cortante ou força cisaliante, igual à força P. Tá? V é igual a P. Tá? Então, como ven, V está agindo paralelamente a toda essa área de contato. Tá? Daqui definimos a tensão normal média como essa força cisaliante V sobre a área que ela está agindo em forma paralela. Tá? Outro exemplo. Tá? Imaginemos que temos três corpos aqui. Temos um corpo B, um corpo D e um corpo superior AC. Tá? Imaginemos que esse corpo AC é um material muito blando, tá? Muito débil. Imaginemos que é um pedaço de manteiga, tá? Para exagerar nosso exemplo. E esses BD são dois tijolos de concreto. Tá? Então, quando aplicamos uma força F vertical para baixo, o nosso bloquinho de manteiga iria sofrer um cisalhe e uma ruptura justo aqui, onde se vê que está sombreado, né? Nessa parte sombreada aqui. Né? Então, essa seção seria cisalhada, certo? E no final, o nosso bloquinho cisalhado ficaria dessa maneira, ficaria como um cubinho. Tá? Então, consideremos uma das faces de corte,
tá? É uma área. Daí, essa área estando submetida a uma das forças de cisalhamento, né, corresponderia a uma tensão média de cisalhamento, né, que seria a força cisalhante dividido por uma área. Então, isso é o mesmo que dizer que F, né, fazendo somatória de forças verticais, F seria igual a 2 vezes a força V. Portanto, eu posso dizer também que a minha tensão de cisalhamento médio vai ser 2 vezes V sobre 2 vezes área, né? Porque temos 1V, 2V, uma área, duas áreas, né? Que é o mesmo que dizer F sobre 2 vezes área, tá? Por quê? Porque se não vão essas duas e fica V sobre A. V sobre A, que é uma força cortante vezes uma área, tá? E vejam que, por enquanto, nós vamos aceitar que a distribuição da tensão cisalhante na face cisalhada tem uma distribuição homogênea, tá? Na verdade, isso não acontece a rigor, tá? Mas, por enquanto, podemos aceitar, tá? Para um cálculo rápido, e por isso que se chama de médio, tá? Se usa esse tal médio, porque é um valor médio aproximado, beleza? Assim, está definida de modo mais, como dizer, de modo completo, né? A tensão normal média, né? O tal médio, né? Tensão de cisalhamento média na seção, V seria a força de cisalhamento e a área da seção onde V atua de forma paralela. Vamos ver um exemplo 1.6 do livro Hibbeler. Temos uma barra maciça estando submetida a força de tração, tá? Diz a barra abaixo tem uma largura de 35 milímetros e espessura de 10 milímetros, tá? Largura de 35, ali está a cota, tá? 35 e de espessura 10 milímetros, tá? A espessura que não se vê porque está vista de lado, mas é uma cota que vai para dentro da tela. Então, determine a tensão normal máxima considerando os diferentes trechos da barra para o carregamento abaixo. Beleza, então vamos tirar uma foto dela. Vamos ver se consigo. Consigo copiar. Copiar e vamos desenvolver o exercício aqui. Ali. Será um pouquinho menor. Ali sim. Perfeito. Então vamos fazer novamente um diagrama de esforços internos, mas este esforço interno vai ser o diagrama de forças normais. Tá? Então, vou fazer os trechos da barra aqui no comecinho, em A, em B também, em C e em D. E faz uma horizontal para indicar que é meu zero na força normal. E digo aqui que isso é um N de X, que é força normal. N ou P se utiliza, né, normalmente. Então vou colocar N de X e começa em 0 e termina em 0. Vou trocar de caneta, só um segundinho. Acho que é essa daqui. Então, vamos começar fazendo diretamente o nosso diagrama. Acho que basta com fazer uma análise visual, né? Começamos aqui em 0 sempre.
e faço uma seção entre A e B, uma única seção. Tá? Essa seção me permite imaginar o que acontece com essa parte da barra. Então eu vou segurar aqui, seguro aqui e analiso o que acontece na parte da esquerda. É como se eu botasse um sensor, tá? E mede tudo o que acontece para o lado da esquerda. O que acontece? Que sentiríamos se colocamos a mão aqui, né? Sentiríamos que a força de 12 kN estaria tracionando, né? Se fosse uma mola também, a mola ficaria distendida. Tá? Portanto, temos uma força normal positiva, né? Está tracionando. E quando é tração, temos que é positivo. Então vamos subir aqui. Opa, ficou bem feio. Vou deixar mais reto. Aí sim. Tá? Com um valor de 12 kN. E se mantém constante desde A até justo antes de chegar em B. Então eu faço uma outra seção entre B e C. E analiso o que acontece. Então, tenho uma carga de 9 kN aqui e outra de 9 kN aqui, são 18. E novamente, essa carga de 18 faz com que meu elemento se tracione, né? Se eu segurasse aqui onde faço a seção, seria uma mola distendida. Então, adicionamos aqui 18. Todo esse pedacinho vai valer 18 kN. Não ficou em escala, né? Mas tudo bem. Vou tentar fazer de novo aqui para que fique na escala melhor. Aqui. Até ali temos 12. Permanece constante. Faço um corte aqui. Teríamos uma mola distendida, né? Então, aqui vem 18. Esse pedaço vale 18. Portanto, se somamos 18 a 12, isso ficaria 8 e 2 seriam 10. 1 ficariam 30, né? 30, até esse ponto. Ficariam 30 kN e constantes. Chegamos em C. Fazemos novamente uma seção e seguramos aqui. O que aconteceria com essa força de 4 e 4, que são 8? Tem uma mola que estaria encolhida devido a esses 8 kN. Tá? Então, vamos descer aqui 8. Então, esse pedacinho aqui que eu desci são 8 kN. Então, uma setinha para baixo. Então, 30 menos 8 seriam 22. Tá? Mantenho 22 aqui. Vou colocar aqui esse ponto, olha. 22. Esse pontinho aqui. E quando eu chego em D, faço contato em D, aí fecho com uma força de 22 e faz chegar em 0, né? Isso aqui vale 22 kN, todo kN. Então vamos ter 3 áreas positivas, quer dizer que toda nossa barra está sendo tracionada. No entanto, temos aqui força de 4 e 4, 8 kN, que provoca compressão, mas é uma compressão pequenina, só de 8 kN, perante uma tensão que antes era de 30. Portanto, o que acontece dentro da barra, no corpo da barra, é isso aqui. Vou colocar em azul. É isso aqui o que acontece dentro do corpo da barra, né? Ocorre sempre uma tensão normal ou uma força normal positiva. É um esforço interno, tá? Uma força normal positiva. Não importa que essas cargas externas apontem para a compressão. Elas são compressivas, mas estão em um âmbito de tração muito maior, né? Temos 30 kN de tração.
Então, se colocamos 4 de compressão, ainda vamos ter aqui 22 kN de tração. Todo isso. Tá? Portanto, o que está percebendo o meu material aqui nesse trecho são 22 kN de tração. Tá? Por isso, façam sempre os diagramas de esforços internos. O que realmente acontece é que toda a nossa barra está em tração. Se vocês não consideram o diagrama de esforços internos e seguiam unicamente pelos esforços externos, vocês podem se enganar, né? Porque poderiam pensar, tenho 4 e 4, 8 de compressão, temos uma barra submetida a compressão, e isso não é verdade. Vejam que temos um valor positivo, portanto, de tração. Se esse valor de 8 não fosse 8 e fosse maior do que 30, por exemplo, fosse 30 e 31, então baixamos 31 e teríamos o valor de 1 positivo aqui. Chegaria a ser os valores negativos e ali sim estaria em compressão. Tá? Mas como não ocorre isso, tá? Nossa barra toda está em tração, assim como está. O problema nos perguntava determinar qual seria a tensão normal máxima. Para achar a tensão normal máxima, temos que achar então a força normal máxima, já que todas as áreas, ou a área em cada uma das seções A, B, C, D, são iguais, né? Temos que a área era de 35 milímetros por 10 milímetros, né? A seção da nossa barra. Vou colocar aqui um desenho da seção da barra, né? Isso aqui era... Opa! Essa altura aqui é 35 milímetros. E essa cota daqui são 10 milímetros. Tá? Então, vamos passar a metros. Vamos calcular o valor dessa área, que é constante ao longo de toda a barra. A área transversal vai ser, então, 35, 1, 2, 3, 0,035 metros. Vou passar a metros, né? Vezes metros, tá? Essa área, quanto me dá então? Por 16, por 16. Dá 4. Tá? Em metros. Essa é a minha área transversal da seção quadrada. Então, a minha tensão normal média máxima vai ser a minha força normal máxima. Temos aqui uma seção, toda essa seção tem valor de 12 kN, né, desde A até B. Essa seção tem 30 kN e essa tem 22. Então a máxima seria 30 kN. Tá? Vou colocar 30 kN são por 10 a 3 Newton dividido pela área 3,5 menos 4 metros. Tá? Exponente 3. Tá? Se não me engano, então, isso aqui vai ser 85.700
14, vírgula. No es vírgula. 14, 285 newton sobre metros. Aparece un metro cuadrado, tá? Metros vezes metros é metros quadrados. Então isso aqui é metros quadrados. E newton sobre metros quadrados são pascais. Tá? Então temos 87 megapascais. Só um segundo. Vou fazer uma... Isso é o mesmo que 35,71 megapascais. Isso seria. Temos um outro exemplo, depois do exemplo 1.6 do Hibbeler, tem um exemplo 1.10. Vamos deixar esse como tarefa, tá? De todos modos, está feito aqui. E vamos revisar ele na aula síncrona, tudo bem? Então, deixo essa tarefa para vocês fazerem. Bom, se não dá tempo, vamos revisar ali na aula síncrona. Nos vemos então até segunda às 11h30, se não me engano. É isso aí. Nos vemos segunda, 11h30. Um abraço. Bons estudos.